quero fazer uma oração com você agora. Você vai pedir para que Deus fale com você. Então, se você puder, sabe, eu queria que você investisse esse tempo de qualidade. Sabe, se liga as coisas agora. Não deixe ninguém do seu lado te atrapalhar. E agora você vai fazer uma oração. Se você puder, coloque a mão no seu coração e peça a Deus, fale comigo. A palavra de Deus é alimento para nós. E nós precisamos, é para isso que nós estamos aqui. Para que o Senhor nos fortaleça e que nós possamos vencer as dificuldades. Nós possamos crescer e avançar no propósito de Deus para nós. Senhor, aqui estamos e queremos ouvir a tua voz. Eu oro para que a tua palavra possa encontrar lugar em cada um dos nossos corações aqui nesta noite. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe aquilo que nós temos enfrentado. E nesta noite nós nos colocamos à sua disposição. Nós abrimos os nossos ouvidos de ouvir, para ouvir a tua voz, a tua palavra. E que esta palavra seja alimento para cada um de nós. Ajuda-nos a compreender, a ter revelação. Ajuda-nos, Senhor amado, a ter clareza. Tira toda a preocupação com as coisas lá de fora, todas as vozes contrárias que querem falar na nossa mente, toda a distração, todo o cansaço. Renova nossas forças nessa hora. Fala com cada um que está aqui, em nome de Jesus. Usa-me, apesar de todas as minhas limitações. Esta é a minha oração para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Que vai para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom. Fazia tempo que nós não louvávamos com esse cântico. Eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações nesta noite sobre aquilo que muitas vezes são preocupações para nós. O tema da nossa ministração de hoje é reclamações. Quem aqui reclama? Amém. Quem aqui já reclamou de alguma coisa hoje? Fala a verdade. Eu não reclamei, não reclamei hoje. Quer dizer, reclamei sim, reclamei do juiz do jogo do Lucas. Reclamação faz parte da nossa vida. Reclamei do jogador, nós reclamamos. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre reclamações que muitas vezes nós fazemos ou deveríamos até mesmo fazer para Deus. E nós vemos no livro de Abacuque, profeta do Senhor, ele fazia reclamações ao Senhor. E muitas vezes nós deixamos de fazer algum tipo de reclamação e guardamos isso para nós, e isso nos faz mal. Entenda, reclamar não é errado. É claro que reclamação em demasia, isso é ruim. Pessoa que só vive reclamando e reclama de tudo e não consegue ser grata por nada, e tudo está ruim, e se a sol está ruim, reclama do sol, se está chovendo, reclama da chuva, se está calor, reclama do calor, se está frio, reclama do frio, reclama de tudo. Tem pessoa que reclama de tudo. Se você elogia, por que você está elogiando? Está ganhando dinheiro? Se você não elogia, por que você não está elogiando? Você não vai elogiar? Tudo é motivo para reclamar, isso é ruim. Não é desse tipo de reclamação que eu estou falando. Não seja uma pessoa reclamona nesse sentido. Fala aí para a pessoa do seu lado, não seja reclamão. Me ajuda. A Bíblia diz que é melhor morar numa casa com adulteira do que morar com uma mulher que chora, reclamou. Então não reclame. Entenda. Você vai entender. O livro de Abacuque, ele é um livro curto, de apenas 3 capítulos. Mas ele tem uma profundidade muito grande. O livro de Abacuque vai nos trazer um clamor de um profeta que questiona Deus sobre o mal, sobre a injustiça e sobre o sofrimento. Então, preste atenção, a reclamação de Abacuque era sobre o mal,
sobre a injustiça e sobre o sofrimento. Eram essas as reclamações de Abacuque. Abacuque questiona Deus sobre essas coisas. E aí, no final do livro, ele termina com uma das maiores declarações. E nós precisamos compreender aquilo que nós podemos chegar diante do Senhor com as nossas palavras e até mesmo reclamar. Eu quero fazer um resumo, eu quero te dar um desafio nessa semana de você ler esse livro que você talvez leia no máximo 15 minutos de Abacuque. Mas eu quero fazer um resumo de alguns versículos que eu achei muito importantes desse livro, antes de nós entrarmos na palavra. Abacuque capítulo, só para você se situar naquilo que eu quero compartilhar com vocês. Abacuque capítulo 1, versículo 2 diz assim: Abacuque falando ao Senhor, reclamando ao Senhor, dando um grito de angústia, iniciando aqui a sua reclamação a Deus. Abacuque 1:2: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Grito a ti violência, mas não trazes salvação. Eu vou ler os versículos, depois nós vamos entrar na palavra. Abacuque 1:5: Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois em seus dias farei algo em que não creriam, se lhes fosse contado. Deus está aqui respondendo a reclamação de Abacuque. Abacuque capítulo 2, versículo 1: Ficarei no meu posto sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque no capítulo 1 ele reclama ao Senhor, e no começo do capítulo 2 ele fala: eu vou ficar aqui esperando a resposta do Senhor. Nós vamos falar sobre isso. Abacuque 2:3 diz assim: Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará. Uma das promessas mais citadas sobre esperar com fé e cumprimento das promessas do Senhor, essa aqui de Abacuque capítulo 2:3. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Se você não sabia, talvez você já tenha ouvido esse versículo e não sabia a referência. Diz assim: o meu justo viverá pela fé. Repita comigo: o meu justo viverá pela fé. Esse é um dos versículos mais citados. Abacuque 2,14 diz assim: Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 3,2: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze conhecida em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque está aqui clamando por um avivamento e pela misericórdia do Senhor. E Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, também muito conhecido, que tem a ver com o louvor que nós cantamos agora, que não é coincidência, fui eu que pedi para os irmãos cantarem. Diz assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo que fale a safra de azeitonas e os campos não produzam mantimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. E por fim, Abacuque capítulo 3, versículo 19: O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Abacuque termina o livro com fé inabalável e confiança no Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Talvez todos nós aqui já passamos por momentos onde nós oramos, onde nós pedimos, onde nós clamamos e parece que Deus ficou em silêncio, parece que Deus não responde, parece que nós não temos uma resposta para aquela situação que nós estamos vivendo. Muitos de nós já dissemos até mesmo no nosso coração, ou falamos para Deus: Senhor, eu não entendo aquilo que está acontecendo, me ajuda. Talvez todos nós já passamos por essa situação onde as coisas fogem do nosso controle, onde nós precisamos de uma resposta de Deus e ela não vem. E aí de alguma forma nós reclamamos ao Senhor. E entenda, Deus não se incomoda com a sua reclamação. O profeta Abacuque viveu um tempo assim.
Ele olha para a situação do seu povo, ele vê violência, injustiça, ele vê idolatria, e ele não entende, porque parece que Deus não está fazendo nada. Nós vivemos dias difíceis, onde muitas vezes parece que Deus não está fazendo nada. Não é? Seja sincero. O mal se levanta, as pessoas, parece que as pessoas perversas não têm a punição que deveriam. Parece que aquele que faz as coisas erradas prospera, e você que está lutando, trabalhando, batalhando, parece que as coisas não acontecem. Parece que a injustiça sempre vence. Sabe, Deus quer falar conosco nessa noite, para que possamos aprender como lidar quando a resposta para essas questões não vem. Nós vamos ver aqui, através do livro do profeta Abacuque, como que Deus transforma as reclamações de Abacuque, que são sinceras, em confiança e em alegria verdadeira. É isso que acontece com o profeta. Se você tem vivido um tempo como parecido com esse de Abacuque, essa palavra é para você. Mas você não está vivendo, guarde ela, porque em algum momento essa palavra vai servir para você. Como nós já dissemos, todos nós em algum momento já reclamamos diante de Deus, quando nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo. E o livro de Abacuque nos mostra que Deus, Ele não se ofende com um coração sincero, mas nos convida a um caminho de fé e confiança. Então nós vemos aqui primeiro, Abacuque ele reclama com Deus, mas o coração de Abacuque é um coração certo. Ele não murmura. Entenda, eu pesquisei a diferença entre murmurar e reclamar. Definição de reclamar: apresentar uma queixa ou insatisfação de forma direta, clara e muitas vezes com a intenção de buscar solução. Murmurar: reclamar de forma disfarçada, constante e negativa e sem disposição de mudança. Muitas vezes é feito pelas costas com espírito de ingratidão. Você tem que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado para que a nossa reclamação não se torne uma murmuração. Abacuque reclama com o coração certo. Abacuque 1, 12 e 13. Olha só, Abacuque diz: Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste a ela que aplicaste castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Abacuque começa a reclamar, é como se fosse um choro aqui. Abacuque talvez estava desesperado, angustiado. Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor é poderoso, o Senhor é para sempre, o Senhor é eterno. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Os maus estão vencendo, os ímpios estão nos engolindo. Senhor, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo conosco? Sabe, Deus permite que Abacuque traga essas perguntas, porque o Senhor quer transformar o coração de Abacuque. O Senhor quer fazer algo na vida dele, assim como quer fazer na nossa. Como eu disse, Abacuque aqui não murmura. Ele se apresenta ao Senhor com reverência. Senhor, o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é poderoso. Quem sou eu para questionar o Senhor? Mas eu estou aqui clamando ao Senhor. Ele reconhece a soberania de Deus, mas ele diz: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Guarde isso. Reclamar não é pecado, murmurar sim. Quando murmuramos, nós perdemos a fé e o respeito pelo Senhor. Não murmure. Tome cuidado. Traga os seus questionamentos a Deus, mas sempre com humildade e reverência. Fale com Ele. Não guarde. Entra no seu quarto em secreto, e o Deus que te vê no secreto vai te recompensar. Fala para Ele. Fala aquilo que está afligindo no seu coração, aquilo que você não entende, aquilo que para você é obscuro, aquilo que você não consegue enxergar, porque Deus ele vê muito além de nós. Abre o seu coração para Ele. Mas ninguém me escuta, pastor. Deus te escuta.
Todos os dias que você falar com Ele, Ele vai escutar. Você pode chorar, você pode falar a Ele das suas questões, Ele vai te ouvir. Fala para o irmão do seu lado: Deus te ouve. Ele sempre nos ouve. E aí Abacuque, ele toma uma decisão, ele adota uma postura. Ele abre o seu coração para o Senhor, ele reclama com Deus, mas a partir daquele momento ele adota uma postura de vigilância e escuta. Ele diz: eu já disse o que eu precisava, agora eu vou ficar esperando a resposta do Senhor. Eu já falei, já abri meu coração, já desabafei. Sabe quando você fala tudo que você quer para falar, sai até um peso. Falei, fala, alivia. Fale com Deus. Fale com o homem de Deus, com a mulher de Deus, se for necessário. Mas não pare de guardar isso. E aí ele fala assim, Abacuque capítulo 2, versículo 1: ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei da minha queixa. Então eu já falei com Deus, Ele já sabe o que estava no meu coração, eu abri meu coração para Ele, e agora eu vou ficar esperando uma resposta. Sabe, depois de nós falarmos, nós precisamos aprender a ouvir. O problema é que nós só queremos falar, mas nós não temos disposição de ouvir. A palavra diz que Abacuque se coloca em vigia para ouvir uma resposta de Deus. Abacuque, ele não exige uma solução imediata, mas ele quer entender a perspectiva de Deus. Ele quer que Deus fale com ele. Isso é legítimo. Ele quer que Deus mostre para ele o que está fazendo. Isso é legítimo, somos filhos. O Senhor vai falar com você. Ele não exige que o Senhor dê uma resposta imediata. Ele fala: eu vou aguardar. Nós precisamos aprender a ouvir ao Senhor. Muitas vezes nossos momentos com Deus são só de pedir. Você não dá tempo de Deus falar com você. O seu ouvido não está disponível para Deus. Aí você fala, e você não ouve. Você não ouve ninguém, quanto menos a Deus, nós ouvimos mais a Deus. Ouça Deus. Deus fala conosco através de situações dentro de nós, através de uma palavra como hoje, através de um louvor, através de alguém, no seu momento de intimidade. Quando você estiver orando, dê um tempo para Deus falar com você. Ele vai falar, você vai ouvir. Amém? Tenha uma vida de oração que também seja marcada pelo silêncio e pela escuta. Foi isso que aconteceu, é isso que Abacuque está falando aqui. Eu vou ficar no meu posto aqui de sentinela, aguardando, vigia, atento ao que está acontecendo. Ele não desiste, mas ele diz: eu vou ficar em meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Aguarde, não desista. Enquanto Deus não falar, fique na sua posição. Não dê um passo sem que Deus te dê uma resposta. Ele quer falar com você. Você precisa ouvi-lo antes das decisões da sua vida. Amém? Nós vemos aqui que Deus, Ele dá uma resposta para Abacuque. Abacuque 2, versículo 2 ao 4, nós vamos ver Deus dando uma direção para Abacuque, que ele deveria viver pela fé, em tempos de incerteza. Abacuque 2, 2 ao 4 diz assim: então o Senhor respondeu. Deus responde, fala para o irmão aí, Deus responde. Deus respondeu assim para Abacuque: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Estava estudando e vendo um pouco sobre isso, estava falando que era para ele fazer como se fosse um lugar bem grande, para que as pessoas pudessem ler facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Lembra? Nós ouvimos isso semana passada. Há um tempo de Deus para todas as coisas. A visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envadecido,
Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Aleluia. O justo vive pela fé. Não vive por lógica, não vive por emoções, não vive pelas circunstâncias. Esta foi a resposta de Deus para Abacuque. Deus revela que a visão é para um tempo determinado e que ele precisava esperar o tempo de Deus, porque a resposta viria. Viver por fé é confiar quando ainda não vemos nada mudar. É acreditar, Deus vai fazer. Compartilhei a semana passada, nós estávamos ensaiando aqui, começando o ensaio com o louvor, estava dando tudo errado. A caixa não funcionava, o microfone descarregado, tribulação total. Eu falei para o irmão, o culto vai ser poderoso, se a dificuldade está grande, o culto vai ser uma bênção. É confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo sai do seu controle. É confiar que se nós somos filhos de Deus, Ele tem o melhor para nós. A Bíblia diz que nós que somos pais maus, pais ruins, pais limitados, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Quanto mais Deus, que é poderoso, que é dono de todas as coisas, Ele vai nos dar o melhor. É isso. É confiar no Senhor, é viver por fé e confiar, mesmo quando nós não vemos as coisas mudar, mas nós cremos, Deus está trabalhando. Ele trabalha no silêncio, Ele trabalha no inverno, Ele trabalha quando os outros estão sem perceber o seu trabalhar. Talvez neste tempo seja o tempo que você está vivendo, você não consegue ver Deus trabalhando, mas entenda, Ele está trabalhando. Deus sempre está trabalhando. Ele sempre trabalha. O que nós precisamos fazer, pastor? Viver pela fé. Confiar no tempo de Deus. O tempo de Deus nunca é atraso. Há sempre um propósito. Há sempre um propósito. E muitas vezes nós não conseguimos compreender. E aí que entra: o meu justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. É quando nós não compreendemos, é quando nós ainda não entendemos, mas nós confiamos. Abacuque não entendia, entenda. Abacuque não entendia, mas entenda. A situação não mudou. O povo continuou em dificuldade, mas Deus mudou o coração de Abacuque. Talvez a situação que você está vivendo, a dificuldade que você está vivendo, ainda não é o tempo de mudar, mas Deus quer mudar algo no seu coração. Isso tem a ver com a confiança que você tem que ter em Deus. Porque pode ser que a situação não mude agora. E para Abacuque não mudou, mas ele compreendeu. Deus responde a ele e ele tem clareza. E aí ele faz uma declaração poderosa. Abacuque 3, versículo 17 ao 19. Porque ainda e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Sabe, pode ser que Deus não mude a situação, mas Deus pode mudar você. Mas você precisa permitir isso. Abacuque, ele escolhe se alegrar no Senhor, mesmo quando tudo ao seu redor está falhando. A perspectiva de Abacuque foi transformada de reclamação para confiança. Agora ele não reclama mais, ele fala: ainda que cabe tudo, pode acabar tudo, pode não dar nada certo, eu continuarei confiando, exultarei no Deus da minha salvação, porque a minha situação aqui é temporária. Deus diz: é um tempo, vai passar, mas a minha salvação é eterna. Ei, o que você está vivendo é temporário. A dificuldade, a tristeza, a angústia, o medo, tudo isso é temporário, porque Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas, e o tempo de se alegrar vai chegar. Creia nisso.
Sabe, Abacuque ele entende que a verdadeira alegria vem não apenas das coisas que Deus pode fazer, mas sim do relacionamento que ele tem com o Senhor. A alegria de Abacuque sai da circunstância e vem para o relacionamento. Não condicione a sua alegria às circunstâncias que você vive. A sua alegria deve estar no Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ter o Senhor é tudo que você precisa. Nós vemos nesta história de Abacuque que reclamar com reverência foi apenas o início daquilo que Deus queria fazer na vida dele. Abacuque ele escolhe ouvir e esperar no Senhor. Ele entende que isso faz parte de um processo. Abacuque entende que a fé não é para o momento, entenda, a minha e a sua fé como cristãos não é para um momento de dificuldade. A minha e a sua fé deve ser um estilo de vida. Viver pela fé não é para o momento, é um estilo. Eu vivo pela fé, ou seja, o meu estilo de viver é fé. Quando eu estou vendo, eu creio. Quando eu estou vendo, eu continuo crendo. Isso é estilo de vida. É isso que Deus tem para nós como cristãos. A fé é um estilo de vida. A fé deve ser o nosso estilo de vida. E quando nós temos a fé como estilo de vida, o resultado é que nós nos alegramos do Senhor, mesmo quando ainda não vemos o resultado. Porque entenda, mais importante do que Deus mudar a situação é Ele mudar o nosso coração. Como eu disse, a situação de Abacuque não mudou, do povo não mudou, mas Deus mudou o coração de Abacuque. E ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja bem na vida, ainda que tenha tudo errado, eu continuo me alegrando no Senhor. Acabou a reclamação. Ele compreendeu, não tinha a ver com a circunstância, tinha a ver com o coração. Deus muda o coração dele. Ele abre o coração para Deus. E quando você abre o coração, você dá a possibilidade de Deus mudar. É o que Abacuque fez. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite como Abacuque, cheio de questionamentos, cheio de reclamações, cheio de coisas que estão trazendo angústias para o seu coração. Talvez você esteja dizendo: Senhor, por que o Senhor não está vendo isso que está acontecendo comigo? Por que o Senhor não está me respondendo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não estou aguentando mais a situação. Sabe, você pode falar isso para Deus. E qual que é a resposta de Deus para você? Confie nele, confie em mim, espere o tempo certo, viva por fé e não por vista, se alegre em mim, não na circunstância. Você já tem o melhor, você tem Deus, creia, isso é o melhor. Estava conversando com uma pessoa outro dia, ele falou: se eu tivesse 3 mil reais agora, eu resolveria minha vida. Eu falei: 3 mil reais não resolve nem o meu cartão, não é que minha vida. Eu falei: o que resolve sua vida é Jesus. É Jesus que resolve a nossa vida. Aí eu vi um status de um amigo meu que ele colocou lá: um dia eu vou encontrar o caminho. Eu falei: você já conhece o caminho. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Você só não quer seguir o caminho, mas você já sabe qual é o caminho, é Jesus. Nós precisamos ter essa revelação. Nós precisamos viver essa vida prática de confiar no Senhor, de viver pela fé, mesmo quando não conseguimos compreender as coisas. Entregar a Deus as nossas reclamações, as nossas perguntas. É para isso que nós estamos aqui hoje. Você tem a possibilidade de entregar a Deus seus questionamentos e sair daqui com a sua fé renovada, se você compreender o que Deus está falando com você hoje. Eu quero repetir: mais importante do que Deus mudar a situação é Ele mudar o seu coração. E Ele pode começar a fazer isso agora, dentro de você. Só depende de você. Romanos 15:13 diz assim: ora, o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus para nós hoje, que nós possamos sair daqui cheios de alegria, de paz e esperança, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé.
Qual é a sua reclamação hoje? O que você tem para reclamar com Deus? O que você não tem compreendido, que você tem pedido? Queria que você ficasse de pé agora. Feche seus olhos por mim, por favor. Se movimente o mínimo possível, não se movimente. Só aqueles que necessitam se movimentam agora. Certo, eu pode vir, por favor. Com seu coração fechado, com seus olhos fechados e coração aberto. Qual é a reclamação que você tem para fazer de Deus hoje? Que você não compreende, que você gostaria de compreender? Está aqui. Ele vai te ouvir. Ele vai te responder. Ele pode te ajudar. Ele pode te dar uma resposta. Ou talvez a resposta nem venha hoje. Mas Ele pode renovar a sua fé. Ele pode fortalecer você. Nós vamos louvar o Senhor com vontade de nós vamos por último. Eu queria fazer um apelo nesta noite. Se você tem algo que você queria trazer para o Senhor, uma reclamação, um questionamento, algo que você precisa de uma resposta e essa resposta ainda não veio, enquanto nós louvamos ao Senhor, eu queria que você viesse aqui à frente. E você vai falar, nós vamos orar juntos. O Senhor vai te dar as respostas. O Senhor vai trazer paz ao seu coração. Eu vou pagar essa vida, por favor. Sim. Isso. Não perca esta oportunidade. Se eu quero mudar algo, talvez alguma situação não mude. O Senhor pode mudar o seu coração hoje. O Senhor pode fazer algo novo, algo que você não viveu. O Senhor não vai deixar que essa luta te mate. Ele é com você, Ele é por nós. Ninguém pode ser contra nós. Hoje é o dia da tua bênção, da tua vitória, do teu renovo. Vai ver algo para você. Se é algo que você quer colocar diante do Senhor, vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle está na alma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle está na alma de suas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu grito. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu grito. Ainda já fiquei a florescer, que não haja na vida. Eu nunca fiquei na vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça,
que não haja fruto na vide, que o produto não venha vida. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Choro duro à noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ainda que a videira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto não venha vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ó Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus soberano, um Deus santo, um Deus justo. Nós te louvamos porque mesmo quando não entendemos os teus caminhos, sabemos que podemos confiar no seu caráter e na sua justiça. Senhor, assim como Abacuque, nós nos colocamos hoje diante do Senhor. Colocamos as nossas reclamações, as nossas perguntas, colocamos as nossas dúvidas, mas nós escolhemos confiar no Senhor, escolhemos vigiar, esperar e ouvir a sua voz. Oh Senhor, nós confiamos e esperamos. Senhor, nós decidimos viver por fé. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa fortalecer os corações cansados aqui hoje. Renova, Senhor, traga esperança, Pai. Por favor, enche cada coração aqui com a tua alegria, com a tua paz, que não é baseada em circunstâncias. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Declaramos, Pai, nós queremos declarar nesta noite que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o produto da oliveira fale, Senhor, ainda assim nós nos alegraremos do Senhor, do Deus da nossa salvação. Nós queremos declarar a nossa confiança no Senhor. Guarda cada coração aqui, Pai. Renova as forças, acrescenta a fé, Pai amado, em nome de Jesus. Eu creio, ainda que a videira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto não dê na vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. Essa palavra em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Viva pela fé. Não se preocupe com a circunstância. Nós temos um Deus que não vai deixar que essa luta acabe com você. Amém? Quero abençoar a sua vida para encerrar este culto.
estenda as suas mãos para o ministério. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce presença do Espírito Santo possa estar na sua vida e te guardar. Que você tenha uma semana abençoada. Deus possa guardar a sua entrada e a sua saída. Que a paz do Senhor possa reinar no seu lar. E que você seja suprido em todas as suas necessidades. Eu oro e abençoo a sua semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vai em paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia.